Fala aí galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. Estamos na aula 6 do AMO e a gente vai para a parte 2 da análise de criptografia. Né? Na aula anterior, na 5, a gente basicamente scriptou a aula 4, então a gente fez esse script aqui e agora nessa aula a gente vai... porque a aula 4 tratou da decriptação do ransom note, né? E agora essa aula vai tratar da encriptação dos arquivos em si. Lembrando que a gente patchou, lembra? Aqui no idle, aquela função que é a função, essa aqui, né? 41B93, a função que de fato encripta os arquivos, né? E agora a gente vai precisar restaurar esse patch. A gente pode fazer aqui no IDA também, né? Podemos simplesmente reverter isso aqui. E esse cara vai estar... o que era hatch, né? Virou push, certo? Eu vou dar um undefined nele aqui e depois transformar ele em código, né? E criar uma função para ele reanalisar, certo? Para ele entrar aqui, ó. Então, mas isso aqui é só pro IDA, né? Claro que a gente teria que aplicar isso também no arquivo, né? Então eu vou recarregar esse arquivinho aqui e a gente vai lá em 41B93 e refaz push EBP. Já vou deixar um breakpoint nela porque a gente vai analisá-la. Vou pedir aqui para o xanalyzer reanalisá-la. Show. Então agora no momento eu tenho o crypt decrypt, é um breakpoint que a gente não vai usar mais, a gente já olhou. Só dando uma olhada de novo nas funções criptográficas aqui. A gente olhou, né, a gente viu isso aqui rolando, crypt decrypt, crypt derive key, na aula 4, né, que a gente falou do ransom note. Essa aqui, import key, a gente não viu essa chamada, né? Vou colocar um breakpoint nela. Quero saber caso aconteça algo, né? E beleza, agora nós temos um breakpoint na crypt import key, porque ela não foi usada na decriptação da ransom note, e a gente poderia também colocar, já que a gente está falando de encriptação de arquivos, na crypt encrypt, né? Todas as chamadas para crypt encrypt. Ok, agora a gente pode seguir com esse programa. Eu reiniciei e aqui agora eu teria que aplicar o patch de novo. Ou eu salvo, né? Você pode aplicar também esse patch e já salvar num arquivo. Mas vou deixar isso para depois, para a gente não desfocar agora. Breakpoint habilitado. E vamos lá. Damos o play. Deixamos rolar. A primeira coisa que parou aqui foi na import key. O que está acontecendo? Vamos analisar aqui. Ou seja, antes de encriptar o arquivo, antes de chegar naquela função que encripta, ele está importando uma chave de algum lugar. Vamos ver o que é isso, né? O pkey, né, é o handle que vai estar sempre apontando para o contexto dessa criptografia aqui. Se ele vai usar de novo, né, eu vou pegar aqui, ó, o endereço dele, né, seguindo aqui no dump 40F964, e vou colocar um label aqui também. Pkey é o nosso contexto, aliás é PH-key, né? PH-key. Tá, então um label assim. Então toda vez que ele for mexido, usado, a gente vai ver ele assim, né? Tá vendo? Destroy key e tal, isso aqui a gente vai ver ele com um nome, a gente já sabe que esse é o cara que a gente está olhando. Aí aqui os dados, né, de onde essa chave vai ser importada, né? Então aqui em EAX. Beleza, né? Aliás, não, minto, aqui é o tamanho. Aqui são os dados. Se a gente seguir esses dados, olha aqui, ó, RSA. O que é isso aqui? De onde veio isso, né? Para ver de onde veio, a gente já sabe as técnicas, né? Você pode colocar uma hardware breakpoint em acesso, a gente já mostrou isso em outras aulas. Mas de qualquer forma, isso aqui é uma chave RSA.
pública, né? E essa chave RSA, da onde ela vem, eu vou já contar para vocês aqui, só por questões de brevidade, mas é simples ver. A gente viu que essa daqui é um Base 64 de lá do Ransom Note, né? Lembra? Esse Base 64 aqui, ó, né? E essa stringona aqui é basicamente o Ransom Note decodificado codificado em Base 64. Já essa segunda, tem uma aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Essa grandinha aqui, ó. Se a gente buscar, eu tenho aqui no shell, ó, olha ela aqui, ó. Só tirar o Base 64 dela e dar um pipe para o HD, para a gente ver em hexa, porque não é texto, é a chave pública. Então essa é uma chave RSA pública que está hard-coded no binário, né? E ele está justamente importando essa chave aqui, beleza? E o contexto vai ficar preparado para encriptar qualquer coisa com uma chave pública RSA. Legal. Vou seguir. Entramos no primeiro ponto, né, finalmente a 41B93. Lembrando que o contexto existe agora nesse momento um contexto preparado para encriptar algo com a chave RSA. Então a gente pode mentalmente seguir um caminho assim, nossa, ele vai provavelmente encriptar esse arquivo, né? Pode ser que ele encripte esse arquivo, no caso ele acabou de enumerar o primeiro arquivo, é o pagefile.sys. Pode ser que ele encripte esse arquivo utilizando essa chave RSA. Seria uma chamada encrypt encrypt, né? Mas vamos lá, vamos ver se é isso mesmo, né? Eu tenho breakpoint na crypt encrypt aqui, né? Então aí aqui tem uma sequência, né? Abrir o arquivo com permissão de leitura escrita, pegar o tamanho, bem uma cara de quem vai encriptar. E eu vou seguir, e aqui beleza, agora tem uma chamada de fato a crypt encrypt. E vamos olhar, analisar a função. Que dados ela vai encriptar? Se eu parar aqui, ó, data, né? E checar os dados, não são os dados do arquivo, não é o conteúdo do arquivo, né? Tem um dado aqui, isso daqui tem cara de buffer alocado, tá? Com valores padrão assim, que poderia ser um monte de zero e tal, mas alocação assim também. Então o que tem de dados aqui é essa primeira linha, que são 16 bytes, né? Inclusive aqui, ó, o EAX, né? Hoje um ponteiro para o data length. Se a gente seguir, o que tem nesse inteiro aqui são 16 bytes mesmo, né? 10, né? O tamanho. Então 10 em hexa, né? 16 bytes. Ou seja, ele está encriptando 16 bytes. Mas de onde vieram esses 16 bytes? A gente vai ter que olhar. Como essa função 41B93, né, aquela maior zona que encripta arquivo por arquivo, a gente pode passar, e essa primeira aqui ele está com a chamada para o pagefile.sys, ele não vai conseguir encriptar de qualquer jeito, né? Eu vou simplesmente seguir aqui, né, vou deixar ele encriptar esses bytes que não são os bytes do arquivo, né, lembrando, para ela entrar de novo. Ela foi chamada de novo, agora para swapfile.sys. Lembrando que assim, ó, se a gente fizer qualquer besteira aqui e deixar passar, vai encriptar os arquivos. Então é importante ter o snapshot antes disso, é importante que essa VM não esteja conectada na rede, certo? Shared folders aqui também, né, no meu caso aqui está em read-only, é importante se certificar de tudo isso. Vou tirar a rede aqui também. Beleza. Swapfile.sys também é um arquivo que ele não vai conseguir encriptar. Eu prefiro analisar uma que ele vai conseguir. Eu vou dar um run aqui de novo. De novo, crypt encrypt em 16 bytes, que não são do arquivo, né? A gente já viu isso. Agora eu tenho um diretório aqui. O diretório também não vai ser encriptado. Agora eu tenho outro diretório. Pronto, agora eu tenho um arquivo 7z1.exe.
.sg, que é uma assinatura do Dai, né, que foi o que ele encontrou primeiro. E agora, antes de dar o play, de chegar lá naquela crypt encrypt, que ela encripta 16 bytes que eu não sei de onde vieram, eu quero descobrir, né? Então, eu vou analisar isso aqui, né? Agora eu vou analisar essa função com mais calma. Primeiro tem um create file aqui, beleza, só vai abrir o arquivo, né? Create file não faz mais nada, ou abre ou cria e tal. Depois tem um tamanho, né? Vamos dar uma paradinha nesse tamanho aqui, vou rodar até lá. Beleza, tamanho, aqui tem um ponteiro para um inteiro, onde o tamanho vai ser retornado. É o que a getFileSizeX faz, né? Só googlar aí que você vai ver isso. Então está aqui, está apontando para esse lugar aqui que tem lixo nesse momento. E agora eu vou deixar ela rodar. Beleza. Rodou, ela foi preenchida aqui. 0166 em Little Indian. Se a gente olhar isso aqui, 0166, 166, né? Não precisa do 0. 358 bytes. É realmente o tamanho desse arquivo, né? Vamos ver aqui os tools e tal, da 7z1.sg. Tem que ser o tamanho dele, né? Vamos ver se isso está certo. Se é que engenharia reversa funciona, a gente está falando de um arquivo de 358 bytes, é isso? Aqui ele está mostrando um K porque o sistema arredonda, mas está lá, 358 bytes, certinho. É ele mesmo, né? Vai pegar esse arquivo, né? Ok, uns calculinhos, um salto, não saltou, beleza. Temos aqui, estamos diante de uma nova função. Essa função, a gente poderia entrar e olhar devagarzinho, mas se você botar esse binário em Ghidra ou qualquer outro decompilador e tal, ou olhar essa função aqui por alto, né? Ela tem um salto aqui para baixo, aí aqui ela tem um RTL decode pointer, né? Já nessa call aqui ela tem um allocate heap. Basicamente essa função aloca quantos bytes você pedir para ela, né? na heap. Nesse caso aqui está sendo pedido 10. Eu vou renomear ela para aloca, porque aí a gente já sabe que ela aloca e as outras chamadas já ficam com o nominho dela. É muito melhor, né? Aliás, eu pus um label, né? E aqui são 10 bytes, perdão, 16 bytes, né? Ou 128 bits. Estou colocando o valor em bits também, porque a gente está lidando com o Rancer, né? Pode ser que ele use chaves, pode ser que esses buffers sejam utilizados para isso. Ok. Aqui agora é igual, né? Tem mais 10 aqui e outra chamada a ela. Aqui já tem uma chamada diferente. Ao invés de 16, são 100 em hexa, que dá 256 ou 2048. Não é isso? Só confirmando. É isso, 256. Se a gente multiplicar em bits, né? 2048. E aqui a gente ainda não sabe o que vai ter em SI, né? Mas vamos lá. Então, ok. Essa primeira chamada aqui vai alocar, né, esse buffer. Muito bem. Temos um buffer alocado. A segunda, né, e aqui tem esse númerozinho, isso aqui já é o buffer, né? É isso. Está aqui o buffer alocado. Está vendo como ele vem todo vaziozinho e esse vazio é essa sequência? 0df, 0adba. Né? Então tem aqui o primeiro buffer alocado. Agora a gente vai ter um segundo. Eu vou até colocar label neles aqui. Vou chamar de buffer 1. Agora vamos alocar o segundo. Pum. O retorno em EX. Segundo buffer alocado, vazinho, né? Vou chamar de buffer 2. Ok. E agora nós temos... vai ser colocado na pilha, né? Puxado aqui para stack. O buffer 1 e movido também para stack. É a X, né?
AX hoje está apontando para o buffer 2. Então vamos lá, colocar na pilha stack buffer 1. Né? Então está aqui, ó, buffer 1. Né? E colocado aqui em SP mais 2C buffer 2. Mas até então o que a gente tem de argumento para essa função é o buffer 1. Vamos lá, 4014BF. O que essa função faz? Só passando o mouse aqui a gente já vê, né? Tem uma load library system function 036. Eu tinha deixado para vocês como exercício. E algumas pessoas, acho que já responderam, né, lá no vídeo das aulas anteriores, que essa função é RTL getRandom, que pega um número aleatório. Se eu entrar nela aqui para dar uma olhadinha, ó, o que ela vai fazer aqui no final? Vai chamar aqui, aqui ele pega em runtime, né, load library na devap 32. E aí pega o endereço da System Function 036 com o getProcAddress aqui. E por fim, a chama. Vamos parar aqui, vou dar um debug até aqui. Ó. Ele está passando 10, né? 16, né? 16 bytes, 10 em hexa para essa função. E essa função recebe o quanto, né? Qual o tamanho do número que você quer, aleatório. E o buffer para armazená-lo. E ele está passando o buffer 1. Né? Então o que essa primeira chamada vai fazer é colocar se eu seguir aqui o buffer 1, ó, no dump, ela vai colocar um número aleatório lá, de 16 bytes. De fato colocou. Eu vou copiá-lo, inclusive, porque eu não sou besta. Não sei o que ele vai fazer com isso. Mas eu vou vir aqui nas minhas notas e vou colocar esse primeiro número aleatório, chamar de num AL aleatório 1. Tá aí, ó, de 16 bytes, ou 128 bits. Ao sair dessa função, eu já sei que essa primeira aqui, né, eu posso já chamar isso aqui de RTL get random. Mas a real é que ele já seta, né? Nesse caso aqui, ele faz o buffer 1, recebe um número aleatório, né? Vou botar RTL get random de 128 bits. Beleza? Agora eu tenho a mesma coisa para o buffer 2. Essa função, lembrando que o tamanho do número está hardcoded aqui, então vai ser sempre 128 bits ou 16 bytes, só que agora é buffer 2. Né? Então vamos ver o buffer 2 se mexendo, vou abrir ele no dump, mas eu vou abrir aqui no dump 2. Vamos lá, o buffer 2 tendo um número aleatório colocado nele, né? Tá aí, vou copiar também. Claro que esse número ele vai ser alterado a cada execução, então estou copiando aqui só para a gente manter nota. Caso ele seja usado em algum outro lugar, a gente veja. Ok. E eu vou fazer esse mesmo comentário aqui embaixo. É muito importante ficar comentando assim, gente, porque colocando label, colocando comentário, senão fica muito fácil se perder. Né? Engenharia reversa não é uma tarefa fácil e são muitas chamadas. Né? Ok. Agora, né, push SI, que são 100, né, teremos um buffer alocado de 256 bytes e o retorno dele está aqui. Então, ok, vamos lá, seguir no dump, vou seguir no dump 3, esse buffer aqui. E eu já vou colocar um label nele também, vou chamar de buffer 3, porque tem o 1 e o 2, né? E o 3 é esse de 256 bytes. Só a alocação. Né? Agora, você vê que aqui tem uma maracutaia, né? O SI tinha 100, e aqui ele continua com 100. Depois dessa chamada. Então ele puxou a SI de novo. O que ele está fazendo é de novo passando 100, olha aqui o argumento, para a função que aloca. Então ele vai alocar um outro buffer, no caso agora um buffer 3,
né, de 100, de 256 bytes, ou 100 em hexa. Então vou dar um F8 aqui e vou seguir de novo esse buffer 3. Lembrando que esse trabalho inteiro, aliás, esse é um buffer 4, né? Todo esse trabalho só é necessário porque a gente quer entender exatamente como essa criptografia é feita, né? Saber que é um ransomware, saber que encripta os arquivos, tudo isso a gente já sabe, né? Porque a gente já viu isso nas outras aulas. Mas a gente quer saber o que rola. Beleza, então agora o buffer, foram criados 4 buffers, né? Sendo que no 1 e no 2 temos números aleatórios de quanto? 128 bits, ou 16 bytes, e o buffer 3 e 4, né, nós temos, ainda não foram usados, mas a gente tem neles, são 2 buffers de 2048 bits ou 256 bytes. Okay? Bom, agora temos uma chamada aqui a essa 402 bad, né, 402 bad. O que está sendo passado para essa função? Não sei o que ela faz ainda, né? Mas o que está sendo passado para essa função? O endereço do buffer 3, ok, né? Aqui, não sei exatamente se ela vai usar, porque isso aqui não é perfeito, tá, gente? Aqui, ó, quantos valores você achar que a função tem. A análise dele aqui, na verdade, é manual, né? Então a gente tem que ver quantas coisas são puxadas, né, para saber quantos argumentos essa função recebe. Aqui, né, um push que tem aqui é esse, né, que é o primeiro aqui, que é o buffer 3. Então pode ser que essa função só utilize esse primeiro, né? Mas aqui na pilha também tem o tamanho, né, do buffer. Então é bem provável que o tamanho do buffer também seja utilizado, né? E se a gente ficar aumentando aqui para a gente ver tudo, no final tem um monte de coisa aqui. Tem o buffer 2, e tem o tamanho do 2, tem o buffer 1, tem o tamanho do buffer 1. Mas a gente vai ver lá dentro. Vamos entrar na função, né? Step into, vamos ver o que ela faz. Ó, tem um crypt encrypt aqui. Lembra que a gente viu isso naquela primeira vez que a gente rodou. Ele estava encriptando 16 bytes, né, que a gente não sabia de onde era. Agora a gente já começa a prever, né? Aqui tem um loop que não sabemos ainda o que vai fazer, mas aqui, vamos chegar nele, né? Vamos ver o que esse loop vai fazer. Ok. Ele está movendo do buffer 1, né, um byte para CL. Beleza. Movendo do buffer 1 um byte para CL. E o buffer 1 está aqui, né? O primeiro byte é 51. Ele colocou aqui em CL. E depois que ele pegou isso aqui em CL, ele está colocando no buffer 3, que a gente abriu aqui no dump 3. Vamos ver se é isso mesmo. Beleza. Então o que ele está fazendo aqui é copiando todo o buffer 1 para o buffer 3. Lembrando que o buffer 3 foram alocados 256 bytes, né? E no buffer 1 foram alocados para o buffer 1 16 bytes. Então ele vai fazer essa cópia aqui, basicamente um main copy. Está copiando aqui tudo. Vou deixar assim, ó, quando sair, significa que ele vai cair aqui nesse push 100, né? Então eu posso colocar um break, simplesmente pedir para rodar até aqui, ó. Beleza, e a gente viu todo o buffer 1 sendo copiado para o buffer 3. Legal. Agora, o tamanho 100 fixo, né? Isso aqui está fixo, push 100, hard-coded, que é exatamente o tamanho do buffer 3 e é o tamanho do buffer 4 também, né? Já que eles são do mesmo tamanho. Está sendo empilhado, no final vai ser chamada crypt encrypt, né? Vamos ver o que acontece aqui. Está sendo empilhado. Depois a gente tem aqui o tamanho dos dados, né, apontado por EAX. Se a gente olhar em EAX, vou lá no dump 5 para não perder meus dumps. 16. Os dados em si, buffer 3, é o que já está aqui, né? Buffer 3, beleza.
um número que acabou de ser copiado para lá, né? Foi do buffer 1 para o buffer 3, aquele número aleatório, e é ele que vai ser encriptado. Encriptado com o quê? Olha aqui o nosso PHKey, né? Com aquela chave RSA pública. Bom, se a gente seguir, nesse momento a gente pode já colocar no nosso database aqui, que é a função, só para a gente não perder nota disso, né? Ela gera um número, né? Vou botar gen, né? De 128 bits. Isso é copiado lá para o buffer 3 e tal. E esse número é encriptado, né, com RSA, vou chamar de encrypt. Por enquanto é só isso que a gente tem. Não sabemos como isso é utilizado. Foi encriptado. Beleza. Como ele passou o tamanho do buffer de criptografia inteiro, né, que é tudo, né, ele escreveu tudo aqui. Encriptou o número que estava no início, né, e todo o resto. Beleza. Encriptamos aqui. Então o buffer 3 nesse momento está completamente encriptado com aquela chave RSA. Agora o mesmo vai acontecer para o buffer 4. Vamos entrar de novo aqui só para checar. Ó, quando a gente chegar aqui, ó, a gente vai ver que agora o número que foi gerado no buffer 2 vai ser copiado para cá. O primeiro byte dele. Está aqui o buffer 2, 27 em CL. E isso é copiado para o buffer 4. Né? Quando essa cópia acabar, vou dar o play aqui que tem um breakpoint ali embaixo. Isso aqui vai estar apontando para o buffer 4, que tem a cópia do buffer 2, e vai ser encriptado também com a mesma chave. Ainda está aqui o mesmo PHKey, não é outra. Então essa chave RSA pública foi utilizada para encriptar 2 números, certo? Ótimo. Isso aqui é chamado 2 vezes 128 bits. Vou chamar de B, né? Ou 2. Não, B é melhor, porque a gente não confunde com os buffers. Rolou isso 2 vezes. Tá bom. Depois tem uma chamada para getCount, e isso pode ser utilizado para testar se está sendo debugado ou não. Então eu vou direto para o salto, para que se for utilizado para isso, a gente não seja detectado. Beleza. Ao parar aqui na Whitefile, a gente vê que os argumentos aqui mostram para a gente o que vai ser escrito. Né? O primeiro é o handle do arquivo, então é o handle 254, o arquivo está aberto. Depois o buffer 3, né? Lembrando que o buffer 3 recebeu uma cópia daquele primeiro número aleatório gerado, né? E depois foi encriptado com aquela chave pública. O tamanho, né? 256 bytes, já que esse era o tamanho do buffer 3, mesmo antes de receber o buffer 1, né? Que era o número aleatório. Bom, aqui o path do arquivo, enfim, tem outras coisas aqui, mas aqui ele vai ser escrito. Então vamos lá, vamos deixar ele ser escrito. Né? O que esse arquivo então recebeu? No finalzinho dele, podemos já fazer as nossas notinhas. Né? Se eu chamar isso aqui de A, isso aqui de B, o arquivo, né, vou botar lá o write, né, no arquivo encriptado. No fim, né, no final do arquivo. No fim do arquivo.
Beleza. Ele não está substituindo o conteúdo do arquivo. Aliás, ele nem chamou o read file ainda, né? Ele só abriu o arquivo, andou com um ponteiro para o fim dele e começou a escrever. Escreveu. Pega, vê se tem erro, compara com um erro, compara de novo com um erro. Não. Tá? Se não tem erro, vai aqui para baixo. O que vai acontecer aqui embaixo agora? Novamente ele vai usar setFilePointer, né? Em distance to move, aqui ó, quanto vai ser movido, tá 266. 266 é 166, tudo em hexa, né? É 166 mais 100, que é o tamanho do buffer que acabou de ser escrito no arquivo, ou seja, ele está indo para o final de novo. Poderia colocar aqui, né? Vai para o fim do arquivo. Também daria. Fica melhor, né? Beleza, vai para o fim do arquivo de novo, nesse caso aqui, né? Então ele vai novamente para o final do arquivo, sem problema. E vai escrever agora, vamos ver o write file aqui, quem é? Buffer4. Ou seja, o cara vai fazer isso aqui no fim do arquivo, o arquivo vai crescer, né? Vai crescer em 256 bytes. Aí ele vai fazer isso aqui agora, no novo final do arquivo, né? Que é 256 bytes maior do que o anterior. Ainda não encriptou, ainda não leu os dados, cara. Doido, né? Beleza. E agora tem de novo um set file pointer que vai, ó, adicionou mais 100 aqui, ó. Então ele vai de novo para o final do arquivo. Eu não vou comentar mais não, que eu já enjoei. Vai de novo para o final do arquivo. Beleza? E agora tem uma chamadinha aqui a essa função que, olhando assim, ó, só vai basicamente pegar o system time, que é a hora, né, do file system, a hora e data e tal, como ela vai retornar aqui pra gente em EX, que é isso aqui, ó. Tá aqui, isso está em epoch. Faz uma comparação e pula. Aparentemente, o cara botou aqui, né, como foder com o mundo inteiro. Não é o mundo inteiro, né? Não precisa exagerar também. De novo aqui uma setFilePointer. Dessa vez... Ah não, ainda não é a chamada dela. Pera aí. Ainda não aconteceu. Ele já está no final, né? E aqui tem o writeFile de novo. WriteFile. O que o writeFile vai escrever? Dessa vez não são os buffers, ó. É isso aqui. O que é isso aqui? Ele deve ser algo que ele preparou nessas funções, né? Que eu não entrei. Mas eu vou seguir no dump. O textinho dele, ó. Nephilim. Então ele vai escrever a string Nephilim no finalzinho do arquivo. Ok. O tamanho deve ser o tamanho dela, né? Se a gente contar aqui, dá o quê? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o tamanho, number of bytes to write, 7, certinho. Ok, escreveu então Nephilim no final do arquivo. Então o arquivo agora ele está todo original, supondo que fosse esse, né? Todo original, com o buffer 3 encriptado aqui, né? Depois o buffer 4 encriptado aqui, e depois a string Nephilim. É assim que o arquivo está lá dentro. Não dá para a gente ver porque o handle está aberto e está sendo usado. Se a gente fechar o handle, a gente vai perder aqui a brincadeira. A gente até poderia fechar na mão, mas não é o caso. Ok. Então o arquivo foi... Bom, bem zoado aí, né? Escreveram Nephilim no arquivo e tudo mais. Tem uns ifs aqui que eu não vou entrar em detalhes, mas tem a ver com os tamanhos, né? Dependendo dos tamanhos, se o arquivo for muito grande, ele começa a fazer outras... ele começa a encriptar não é de outras formas, né? De partes em partes. Mas isso demoraria muito para a gente entrar em cada detalhe e simplesmente entender como a criptografia de um arquivo é feita já é suficiente para o que a gente precisa aqui.
Ok, ok. Aqui, essas são as comparações do tamanho que eu falei, né? Beleza, aqui mais a alocação de memória. Pega o idioma do sistema, Default Lang ID, não faz nada com ele, aparentemente, porque aqui já é perdido em EAX, né? Então tem uma chamada, talvez seja um recurso do Ransomware para o futuro, né? Para só encriptar em certos idiomas ou não encriptar em certos idiomas. Existem alguns ransomware, principalmente os atribuídos à Rússia, que não encriptam países, né, de língua russa, leste europeu e tal, quando rodam em Windows com esse idioma, né? Bom, e agora tem um set file pointer de novo. Espero que não seja mais para o final do arquivo. Distance to move, 0. Ok, perfeito. Então esse aqui, ele vai para o início. Agora o negócio está começando a ficar bom. Se ele está indo para o início do arquivo, espero que ele... imagino que ele vá ler. E é exatamente o que tem aqui embaixo, né? Eu já parei aqui depois dela. O arquivo foi lido. Aqui tem mais uma função de bypass unlab. Não sei, ok. E agora temos sendo passado para a função 40128F, que ainda não sabemos o que faz. Temos o primeiro argumento, a gente seguir aqui no dump, é o conteúdo do arquivo, que foi lido. Segundo argumento, 166 é o tamanho do arquivo original, lembramos, né? Então essa função aqui, ó, ela está recebendo conteúdo do arquivo, a função não sei o nome ainda, né? File content, file size, né, o tamanho, buffer 2, que é o nosso buffer 2, lembra? É o nosso carinha de segundo número aleatório, né, de 16 bytes. Ele está lá intacto. Né? E depois tem um 8 ali que eu não sei exatamente se é um argumento dela ou não, mas imagino que 8 não faz muito sentido nessa chamada, mas ok, vamos deixar assim, se for a gente vai ver lá dentro. Então tem uma função aqui que está sendo chamada, que está recebendo o conteúdo do arquivo, está recebendo, é um buffer com conteúdo, né? O file size, o tamanho dele, e o buffer 2. Se a gente olhar aqui no buffer 2, ó, a gente vai ver que ele está intacto lá, bonitão, né? Porque a versão encriptada dele foi lá para o buffer 4, que foi escrita no arquivo. Ok? Então, ao entrar nessa função, temos aqui um monte de código. Essa é uma função criptográfica, né? Eu vou deixar para a próxima aula para a gente, de fato, entendê-la. Tá? É uma função padrão. Se vocês usarem Ghidra e coisas do tipo nesse binário, vocês já vão ter informações sobre elas. Usar qualquer outro... Eu vou mostrar isso mais na próxima aula. Mas, na prática, aqui, só para a gente não deixar de falar, tem um shore aqui. Ó. Vamos vir até aqui para a gente ver. Ó, nesse momento aqui, o primeiro byte do conteúdo do arquivo, que é um 2F, porque o conteúdo começa com //, né? Se a gente olhar aqui o... Tá vendo? Ele é choreado aqui, né, no caso com 8E. Só que, se você rodar isso aqui de novo em outro momento, você vai ver que ele vai ser choreado com outro valor. Né? O que acontece é que aquela... Deixa eu rodar ela até o final aqui. Ela rodou e já encriptou aquele arquivo, já estou em outro. Mas não tem problema. É só para a gente analisar também. Bom, essa função de fato encripta, né, o conteúdo do arquivo com aquela chave de
128 bits. E depois, no distance to move aqui em EBX, né, ele seta de novo o ponteiro para o início do arquivo. Beleza. Né, e dessa vez ele escreve esse buffer aqui e esse buffer aí. Se a gente olhar o endereço dele, o que de fato vai ser escrito no arquivo, está aqui, ó, é a versão encriptada com aquela chave de 128 bits que é colocado no arquivo. Agora sim, né, depois disso, o arquivo é completamente encriptado e o loop passa para o próximo. Né. No final ainda tem um move file aqui que vai somente renomear, vou colocar até ele lá, ó. Ele vai somente renomear o arquivo, né. Aqui eu já estou em outro loop, mas ele vai renomear aqui, ó, do nome original para .neflin, para colocar uma extensão. E nesse momento a gente tem o arquivo encriptado. O handle já está fechado, então a gente já pode ver os arquivos aqui. Eu precisei rodar mais algumas vezes, mas ele encriptou esse, que é o primeiro que a gente estava olhando, né? Já encriptou esse, e assim vai, na sequência, encriptando tudo que ele encontra, né, no disco. Se a gente olhar um editor Exa, a gente lembra que até 166 era o conteúdo do arquivo, né? Mas ele foi adicionado, ele cresceu, né? Olha o tamanho dele agora aqui, ó. Esse cara aqui era 358 bytes, está com 877. Né? Então o arquivo, além de ser encriptado, ele cresceu. Por que ele cresceu? Porque ele recebeu a chave utilizada para encriptá-lo, a versão dela encriptada com a chave RSA foi escrita nele. Isso significa que, novamente, cada arquivo encriptado por esse ransomware é encriptado com uma chave diferente. E a versão encriptada dessa chave com a chave RSA pública é colocada no final do próprio arquivo. Essa é a técnica que essa galera desse ransomware aí utilizou para tentar impedir que o ransomware fosse facilmente decriptado. Né? E assim o loop segue, né? Ele busca novamente outros arquivos, find next file, e segue a brincadeira. Aqui rola aquelas comparações para ver se ele é algum arquivo do Windows, recycle.bin, ntdetect.com, CRSA, enfim. É a lista de exclusões dele. Né? Depois das listas de exclusões de nomes de arquivo, ele entra numa lista de exclusões de extensão de arquivo. Então, .rl, .ttf, .ini, né? Isso aí também é uma coisa interessante da gente ver. E aí entra todo o processo de novo. É isso. Entendemos como esse ransomware funciona, basicamente. A gente já sabe que ele encripta, né, os arquivos com uma chave de 128 bits, né, gerada em runtime para cada arquivo. Ele encripta o conteúdo do arquivo assim. Né? Essa chave de 128 bits ela é colocada no fim do arquivo, mas é encriptada com RSA 248, tamanho do buffer, né? Com a chave pública. E essa chave pública, a chave privada equivalente a essa chave pública, só os atacantes do ransomware têm. Então, em princípio, pelo menos é o que chega ao meu conhecimento, não é possível decriptar esse cara. Na próxima aula a gente vai falar só mais um pouquinho sobre aquela função de encriptação que a gente viu, que é vou deixar ela anotada aqui para a gente saber, né? 40128F. Função 40128F. Como saber que tipo de encriptação é aquela? E aí a gente vai seguir com outros assuntos. Beleza? Se curtiu, já sabe, né? Teu like, comentários aí, qualquer coisa chega lá em mentb.in/fórum. Tamo junto para a gente conversar. Até a próxima aula e tchau!